Hoje eu vou falar um pouquinho da lua de mel da bariátrica, né, os primeiros 2 anos pós-cirurgia. É o momento mais maravilhoso que a gente, passa depois da cirurgia. Por quê? Porque além da reintrodução alimentar, que a gente olha com carinho, com cuidado, nós vamos percebendo com muita rapidez os resultados. É claro, a bariátrica é uma estratégia de emagrecimento, então a gente não acorda da cirurgia já bem magrinho, né? Vem todo aquele processo de emagrecimento. Os primeiros 6 meses, eles são rápidos, o emagrecimento é muito rápido. E aí a gente perde um pouquinho da noção do nosso tamanho, porque eu, pelo menos, continuava me enxergando, aliás, eu continuo até hoje me enxergando lá com aquele corpo grande, né? Tenho ainda a dificuldade na compra de uma roupa, por exemplo, de entender esse meu tamanho. Hoje eu preciso experimentar as roupas nas lojas, porque eu penso que eu tô daquele tamanho lá e quando eu experimento, ela é 2 vezes maior do que eu. Então, eu ainda tenho essa dificuldade após 6 anos de bariátrica no tamanho das roupas. Mas aí a gente começa então a reintroduzir essa alimentação que devagar, com o acompanhamento nutricional, que é, para mim, é a coisa mais importante até hoje. É uma profissional que a gente tem que levar para o resto da vida, porque o sucesso da bariátrica é o tratamento para o resto da vida. Então, de uma nutricionista boa ou um nutricionista bom, e psicólogo, então é terapia, psicoterapia e nutrição para o resto da vida, além das vitaminas, lógico. E quem vai cuidar dessa vitamina para a gente é a nutrição, né? A nutricionista. Então, a gente começa a introduzir os alimentos e a gente pode comer tudo. De tudo que a gente sempre comeu, nós podemos voltar a comer. A diferença é que agora em pequenas quantidades. E uma reeducação alimentar é feita para que esse processo todo seja muito mais fácil e agradável. E ele realmente, nesse momento, é agradável, porque a gente está descobrindo, a gente está experimentando, então coisas, alimentos que a gente não tinha o hábito, a gente passa a ter o hábito, por exemplo, de um café da manhã mais elaborado, né? Eu costumo dizer assim, o meu café da manhã, ele é de hotel, porque eu coloco uma fruta, eu coloco o ovo mexido, né? Então, o carboidrato, de repente, uma torradinha ou um pão pequeno ou uma tapioca, eu prefiro a crepioca, né? E a gente começa a pensar nas proteínas que precisamos colocar em todas as alimentações, né? As refeições, aliás. Então, é todo um processo de aprendizado e é muito gostoso, é muito interessante. E passar a perceber, por exemplo, o sabor dos alimentos, coisa que antes, lá quando eu era obesa, eu não prestava atenção. Ah, eu vou comer um x-tudo. Então, aquele x-tudo que tinha o hambúrguer, o bacon, né, a salada, a salsicha, tudo aquilo era uma delícia, mas era o prazer de comer. Hoje, se eu vou fazer um x-tudo, é claro que eu não vou mais colocar a salsicha, porque não faz mais parte da minha alimentação, mas vou colocar o hambúrguer que eu mesma fiz, vou colocar um bacon, talvez, né, mas eu posso colocar esse bacon, um queijo, a salada, né, às vezes eu não gosto nem tanto da alface, mas eu vou pôr uma rúcula, uma cenoura ralada, né, então a gente passa a elaborar, continua comendo o que gosta de comer, porém em menor quantidade e em maior qualidade. Isso é muito interessante. E aí vem aquela coisa da gente começar a buscar um monte de receita na internet, tem receita para tudo, tem alguns canais maravilhosos de receitas saudáveis, e isso vai dando um prazer de conhecimento, de aprendizado, né? Da gente, olha que gostoso que é eu preparar minha comida saudável para me cuidar. Então é um momento, essa lua de mel da bariátrica, ela é um momento de cuidado puro, de descobertas, de aprendizado mesmo, né. E aí vem as satisfações, assim, o prêmio, né, por exemplo, que me marcou demais, o dia que a toalha fechou no meu corpo, porque até então eu tinha aqueles toalhões, né, gigantes, mas uma toalha normal, quando ela fechou no meu corpo, né, isso
quantos anos isso não acontecia. E então é uma satisfação, assim, um prazer imenso, né, que surge. E aí a vontade de continuar nessa vida saudável, nesse cuidado, né? Sentar e cruzar a perna. Isso aí eu acho que todo mundo que faz a bariátrica passa por esse processo, assim, de parece que o que fala assim: "Olha, você emagreceu, deu certo", é o sentar e cruzar as pernas. É uma coisa impressionante. E isso, assim, porque as pessoas que eu conheci, né, que fizeram a bariátrica, porque a minha nutri, ela fez um grupo onde a gente reuniu algumas vezes para conversar sobre isso. E aí, todo mundo tinha essa mesma satisfação, tinha tido, essa prazer, né, essa descoberta, de que estava tudo acontecendo realmente, né. Então, é muito legal. E aí a gente passa, por exemplo, a cuidar e prestar atenção nas coisas que a gente não prestava atenção, que é o tanto de água que eu bebo, aí você começa a comprar todo tipo de garrafa, para ver qual fica mais adequada para você, né. Aquela garrafa que marca a quantidade de água que você está tomando, a garrafa que é térmica e que não vai molhar a sua mesa de trabalho, a garrafa que é um galãozinho, porque eu vou passar o dia inteiro andando, passando, né, dentro do carro, então eu preciso ter muita água ali. Você começa a prestar atenção em tudo, absolutamente tudo. Mas para mim ainda a água era difícil, a ingestão de muita água, né? Era muito difícil. E aí eu passei a saborizar. Hoje eu tenho assim, a minha preferida é morango com manjericão. Colocar folhinha de manjericão, um moranguinho ali dentro, com gelo, eu só tomo água gelada, não consigo tomar água natural. Então, para mim foi o que foi me dando muito prazer em tomar água, melhorando a ingestão de água, né? Hortelã, só hortelã, hortelã com morango, então, laranja, mexerica, eh, foram coisas assim que fizeram com que eu conseguisse, eh, ter o hábito de tomar mais água. E aí, também nesse processo a gente percebe, né, começa a não poder comer algumas coisas, por exemplo, que eu falei da água, né, a laranja, a mexerica, a tangerina, eu adoro, né, tangerina, pocã, e aí não pode mais comer o bagaço. Porque é a linha que eu escolhi seguir de fazer tudo muito certinho, né. Então, não podia mais o bagaço, aí você precisa, eh, chupar o caldo e jogar fora. Então é horroroso, né, você levar de lanche para o trabalho, por exemplo, uma pocã. Aí eu prefiro comer na minha casa. Mas aí eu colocava dentro da água, porque eu tenho o sabor o dia todo daquela fruta que eu gosto, né. Então, jabuticaba, aqui na minha cidade agora é época da guavira, frutas que eu não consumo mais, porque elas são você engole com caroço e tudo, né. Então, são coisas assim que a gente vai aprendendo no caminhar dessa jornada, a prestar atenção, a cuidar, né, mas a quantidade de fruta também que a gente aprende a comer, né, e porque você quer fazer uma alimentação mais diversificada, então os hábitos, por exemplo, da castanha, introduzir castanha durante o lanche no meio da manhã, no meio da tarde, o quanto aquilo sacia a gente acha que não, né, a castanha é só ali vou beliscar enquanto estou tomando uma cervejinha, e não, ela passa a gente passa a ver com outros olhos, como alimento mesmo, né, fonte de proteína, de gordura boa. Então, todo esse cuidado, que a gente tem e começa a aprender, ele é muito satisfatório. E aí é o período que o resultado é grande. É aqui nesses primeiros 2 anos que você vai perceber, essa que é que perdeu, né, os quilos todos. Então, é bem rápido, assim, eliminar 30, 40 quilos. E isso dá vontade e força para a gente continuar cada vez mais.